Boa noite a todos. Queria agradecer, em especial, a Vera e a comissão organizadora desse evento, que tem trabalhado bastante duramente, o Glaucio, o Guilherme e a Juliana, e até o marido da Juliana, todos trabalhando muito arduamente para que a gente consiga fazer esses eventos. E agradecer aí aos convidados, Anelisa, Wallace, Giovanni, são grandes amigos, obstetras renomados, nem precisaria de muita apresentação para nenhum deles. E também o André Dourado, que infelizmente não vai poder comparecer, mas é uma pessoa também que é muito querida de todos nós. Eu queria começar falando para vocês, dando duas notícias, uma boa e uma ruim. Querem que eu comece por qual? Vou começar pela ruim. Né? Pela boa. Pela ruim? Depois a boa. Vou começar pela ruim, porque é mais fácil. Infelizmente, nós não faremos o sorteio da inscrição hoje para o 40º Congresso da SGORG. Agora, a notícia boa. Todos os associados da SGORG, todos os residentes inscritos, terão suas inscrições para o Congresso Brasileiro liberadas. Elas estão gratuitas até o dia 18 de outubro. 18 de outubro, que é dia do médico, um presente para todos os associados. Aqui é só entrar no site do Congresso, congressoesgorge.com.br e fazer a sua inscrição. Aqueles que não estiverem em dia, podem entrar no site da SGORG, sgorg.org.br, e fazer a atualização para que consiga fazer a inscrição gratuita. Então, não há nenhuma dificuldade, zero dificuldade para vocês participarem, mas essa benesse toda termina no dia 18. Por que a gente conseguiu fazer isso? A gente está há mais ou menos 2 meses do Congresso, e nós tivemos aí a ajuda de muitos patrocinadores, e os nossos cálculos, né, as nossas contas, vocês sabem que a gente tem que fazer uma opção de conta para realizar um congresso desse, e as nossas contas foram, até o momento, está tudo correndo muito bem, e a gente preferiu, então, passar para o associado esse benefício que nós conseguimos aí dos patrocinadores. Então, isso um trabalho bastante árduo da organização e do Congresso, de conseguir patrocínio, todos honraram os compromissos, e aí a gente vai conseguir fazer de uma forma que todos possam se beneficiar. Então, podem divulgar nas redes sociais, não é fake news, é real, mas termina no dia 18, porque a partir daí a gente tem que contratar a questão de banda, de tamanho, para repercussão do Congresso, coisas que eu não entendo, estou só repetindo o que me falaram, que eles precisam de um tempo para fazer essa contratação. Então, professora Vera, nós não teremos sorteio, porque todos foram sorteados por esse benefício, vale para todos os associados, para os residentes, e aqueles que ainda não entregaram seus documentos, entreguem para que possam usufruir desse benefício. Vou passar a palavra, então, para a Vera e agradecer mais uma vez a presença de todos. Maravilha, Renato. Então, boa noite a todos. Vamos começar hoje, né, nosso curso de residência médica, obstetrícia, com essa boa notícia. Então, fazendo quase uma convocação, né, para que todos os residentes procurem, entrem no site, se associem, com esse tempo, até o dia 18, temos 18 dias aí pela frente para realizar isso. Acho que vai ser uma oportunidade ímpar, num modelo novo, né? Porque somos obrigados realmente a participar desse novo modelo, né? Vamos fazer um congresso online, mas tenho certeza que vai ser tão belo quanto os outros e muito, muito proveitoso, né? A gente tem observado isso, né?
que a gente tem participado de muitos cursos online, e a gente vê que realmente a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo. Então, realmente, quis solicitar, não só aos residentes, mas acredito que nesta reunião no Zoom tenham coordenadores, preceptores, supervisores de programas de residência médica, que, mais uma vez, estimulem os seus residentes a realmente realizarem essa inscrição. Tá? Em relação ao curso de residência médica, lembro a todos que no mês de outubro a gente ainda vai ter mais um episódio, né? Vamos ter mais um evento, mais um curso, que será de ginecologia, e no mês, que será o último do ano, o mês de novembro, nós não teremos, para que a gente possa se dedicar completamente ao Congresso Estadual da SGORG. Tá? Bom, Renato, obrigada aí pelas palavras, realmente a gente fica muito feliz em trabalhar nessa comissão, eu, Cláudio, Guilherme, Flávia e Juliana, e, claro, receber todo o apoio que a gente recebe do Renato e de toda a diretoria. Então, muito obrigada, e tenha certeza, não só você, Renato, mas todos os residentes, que a gente tenta fazer todo esse curso, convocando os professores, tudo com muito carinho, realmente, que a gente possa atingir esse grande objetivo da nossa sociedade, que é a educação médica continuada. E é por isso que hoje a gente vai falar de parto, né? Falar de trabalho de parto, o que dizem as evidências em relação a isso. Então, hoje, Cláudio e Guilherme vão estar na coordenação do dia de hoje, do nosso curso de hoje, e a gente está aí, né, com a presença de grandes professores, lembrando que o doutor André Dourado também estaria conosco, mas ele, como bom obstetra, está num trabalho de parto, né, inclusive de uma colega médica. Então, a gente agradece o André da mesma forma, né? Ele se comprometeu com a gente, mas, é claro, é uma urgência, todos nós sabemos muito bem o que é isso. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos os residentes e, principalmente, de vocês, meus queridos amigos obstetras, né? Que, com certeza, abrilhantaram já, né? Fazendo toda a preparação desse evento e, com certeza, vão brilhar aqui a partir de agora, tá? Obrigada mais uma vez. Cláudio, Guilherme, com vocês. Boa noite a todos, agradecer mais uma vez ao Renato e à Vera, e é um prazer trabalhar nessa comissão, os residentes e coordenadores que estão no chat com a gente, e principalmente os colegas que aceitaram tão gentilmente participar, e a gente que faz parte dos bastidores, viu a boa vontade, a gentileza desse pessoal tão maneiro, tão legal, que ajudou a gente a montar essa aula de hoje, né? Então, o Wallace, a Ana Elisa, o Giovanni, também ao André, muito obrigado, porque eles foram de uma gentileza incrível, na disponibilidade, nas situações de surpresa, de organização que a gente precisa. Eles foram colegas formidáveis, muito obrigado, foi um prazer, tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Guilherme, com você. Bom, boa noite. Bom, estou com problema aqui com a minha câmera que não quer funcionar, mas espero que vocês pelo menos me ouçam bem. Estamos ouvindo. Agradecer ao Renato, a professora Vera também, o Glaucio, que a gente faz parte dessa comissão, e agradecer também a professora Nelisa, o professor Wallace, o professor Giovanni, todos os amigos, né? Infelizmente o professor André Dourado não pôde participar, mas com certeza vamos ter uma excelente discussão aqui. Só para situar os que não participaram ainda, estão acostumados, nós vamos fazer perguntas inicialmente para um dos três participantes, mas qualquer um pode participar, né? Qualquer um dos debatedores pode complementar alguma coisa, e os alunos, os residentes podem participar por perguntas pelo bate-papo, que a gente vai passando isso para os debatedores. Bom, então vamos começar para não atrasar muito, começando com... Guilherme. Oi. Só avisando, né, a todos os residentes, né, a todos que estão participando, para desligarem, né, o áudio, porque realmente isso facilita muito todo esse processo da aula. Então, por favor, desliguem o áudio para ajudar. E coloquem sempre os questionamentos aí
no chat, porque isso vai ser acompanhado aí no decorrer das apresentações. Obrigada, Guilherme, desculpa. Nada, que isso. Obrigado, professora, pela lembrança. Bom, então começando com o Wallace, né, a primeira pergunta é: qual é o momento mais adequado para realizar a internação da gestante em trabalho de parto e qual é a rotina básica admissional, né, no baixo risco? Boa noite a todos. Não me alongar agradecendo, né? Obrigado pelo convite, enfim. Vou passar direto à questão. Que angustia muita gente, né? De determinar qual é o melhor momento de admitir uma gestante em trabalho de parto. Acho que a primeira coisa que é fundamental é saber as fases, né, os estágios do trabalho de parto, para que você, então, defina isso. O ideal é que se interne uma mulher na fase ativa do trabalho de parto. A gente sabe que o trabalho de parto tem uma fase inicial de dilatação, depois período expulsivo, o secundamento e depois a primeira hora pós-parto. Então, nessa primeira fase de dilatação é que você precisa definir se ela está na fase ativa ou na fase latente. A fase latente é aquela fase prodrômica que pode durar horas, dias, e que muitas vezes traz muita ansiedade às mulheres. A gente precisa, nesse momento, mais orientar e tranquilizá-las, não só as mulheres, mas também suas famílias, do que internar, né? Mas o que a OMS recomenda é que se interne, então, nesse período onde a dilatação já se alcançou de forma significativa, 5 centímetros, é o que hoje a OMS considera como a fase ativa do trabalho de parto, associada, claro, às contrações rítmicas, regulares, dolorosas. Antes disso, não vale a pena internar uma mulher no PPP. Não que você não possa fazê-lo, né? A OMS diz que você não deve retardar a internação de uma mulher em fase ativa do trabalho de parto, e se ela não estiver na fase ativa do trabalho de parto, mas for benéfico para ela, é possível interná-la, mas não no PPP, não no lugar para parir. Ela pode ficar num outro espaço, numa enfermaria, por exemplo, sob vigilância, e então, no momento em que ela entrar na fase ativa do trabalho de parto, aí sim ela pode ser transferida para essa unidade aí de parto propriamente dito, PPP. O que é interessante, é importante, é o compartilhamento das decisões desde o início. Então, ela precisa saber que nessa fase prodrômica, na fase latente, nenhuma intervenção será feita. Não é recomendável que se acelere, se induza o trabalho de parto. Só lembrar que a gente está falando de baixo risco, né, de risco habitual, sem nenhum sinal de complicação. Então, nesse momento, se ela opta, se a família prefere, se sente mais segura por quaisquer questões ou ansiedade, ou às vezes situações até socioeconômicas, né, a gente precisa, então, esclarecer que ela vai ficar numa enfermaria e aguardando até a fase ativa. A gente sabe que no cenário público isso é muito difícil, porque a gente tem restrições de vagas e tudo, mas em algumas circunstâncias isso é muito melhor para todo mundo, né? Isso dá mais conforto a essa gestante. Uma parturiente, então, que é admitida, aí vamos falar um pouco da rotina, o que seria recomendável, são as coisas que o óbvio precisa ser dito, né? A anamnese muito bem feita, o exame físico. É interessante na anamnese ter acesso ao cartão de pré-natal, se ela tiver, os exames que ela fez. Nesse momento, a gente busca, né, identificar quaisquer fatores de risco, materno ou fetais, que sejam relevantes na nossa abordagem, ver sorologia, né, para descartar possibilidades de infecções perinatais, possíveis medicações que ela tem usado, tipagem sanguínea, avaliar os exames de imagem que ela tem, ultrassonografia, confirmar a idade gestacional é fundamental, né, a gente não pode assumir a idade gestacional que às vezes está ali, que o colega colocou, todo mundo pode se equivocar e é nesse momento que a gente então confirma tudo isso. É importante lembrar que essa admissão, a primeira avaliação que a gente faz, é uma classificação de risco. Então, nesse momento, você está confirmando se essa gestante é de risco habitual, se ela tem algum fator que a torna uma gestante, uma parturiente de alto risco. E após a admissão, a cada avaliação que a gente faz ao longo da assistência ao parto, a gente faz uma nova classificação. Então, uma mulher que é internada como risco habitual, que não tem nenhum risco identificado, ela pode, em algum momento, apresentar algum fator desse. Hoje, também, o Ministério da Saúde recomenda que todas as mulheres que internam para parto e abortamento, elas devem fazer o teste rápido para HIV e sífilis.
independente do tempo do teste anterior. Então, ela pode até ter feito no último mês um teste, mas na admissão para parto e aborto, hoje o Ministério da Saúde recomenda por uma questão de oportunização do diagnóstico. Se na admissão você flagra, né, um teste rápido positivo para HIV, por exemplo, é o momento de você iniciar a profilaxia de transmissão materno-fetal. Você vai fazer ZT intraparto, por exemplo. E vai orientar o pediatra para que ele depois também entre com medidas profiláticas no recém-nascido. Por isso que é teste rápido, né? Não é a sorologia que vai chegar, às vezes, depois de nascido já o bebê. Aí pode ser que você tenha perdido esse tempo da profilaxia, assim como também para sífilis, o teste rápido, se uma mulher tiver, obviamente, um teste negativo anterior, aí sim você faz o teste rápido, porque o teste é treponêmico, então se ela tiver tido infecção anterior, o melhor mesmo é que você não faça o teste rápido e, se precisar, faça o VDRL. Enfim, nesse momento, depois de você, né, ter feito essa avaliação, você compartilha suas decisões, orienta, traça ali um plano individual, né, terapêutico com ela, orienta sobre a questão da alimentação. A gente não recomenda mais que uma mulher internada em trabalho de parto fique em jejum por período prolongado, assim como acesso venoso, a não ser que ela tenha necessidade de fazer alguma medicação venosa, hidratação, né? A gente antigamente colocava os pacientes todos em soro glucosado com citocina, e isso é uma prática que não mais se sustenta, né? Não tem nenhuma evidência que comprove que essas medidas são benéficas, e pelo contrário, elas podem até causar prejuízo, antiespasmódicos de rotina, clister, tricotomia, e a cardiotocografia também na admissão, que não tem benefício. A cardiotocografia na admissão, ela pode gerar mais intervenção, e a gente, na literatura, não encontra estudos que comprovem que isso é benéfico para uma gestante de risco habitual. Ela precisa ser informada sobre os direitos dela, de acompanhante, né? A gente sabe que tem uma lei federal, e desde 2005, que dá à mulher o direito de ter um acompanhante de livre escolha, seja ele homem, mulher, a pessoa que dê para ela conforto, né, que esteja ali dando suporte emocional. E tem a questão que isso gera alguma polêmica, que é a questão também da doula, e no Rio de Janeiro tem uma lei estadual desde 2016 que também dá à mulher esse direito. A doula não é um profissional de saúde, tá? Vou só abrir um parênteses aqui, não é um profissional de saúde, ela é uma mulher que dá suporte físico e emocional. Então ela vai fazer com a mulher cuidados que não são os cuidados de saúde. Ela não pode examinar, não pode escutar, ela não vai ter nenhum papel nesse tipo de intervenção. Ela vai fazer aromaterapia, ela vai fazer massagem, ela pode fazer respiração consciente, orientar a mulher, dar suporte para a mulher não desistir, para continuar no trabalho de parto, porque às vezes a mulher tem esses períodos mesmo. Então acho que é basicamente isso. Acho que eu não esqueci de nada na admissão, para não me alongar mais. Bom, isso? Acho que sim. Ana, Elisa, Giovanni, algum comentário a mais? Ana, seu áudio está fechado. Acho só que a gente pode colocar o que o Wallace já falou em relação à parte da dieta. E essa é uma prescrição flexível, livre. Então, uma pergunta frequente nessa admissão é a última refeição, a avaliação se essa paciente está hidratada ou não. Então, ela pode entrar em dieta zero ou por curtos períodos. Essa paciente pode ter a liberação para dieta oral sem nenhum grande problema, desde que não haja contraindicação. A tricotomia e a lavagem intestinal, elas não devem ser feitas, apesar de não haver uma contraindicação formal, a não ser no caso da lavagem intestinal, que ela não deve ultrapassar os 4 centímetros, né? Se preconizada, se a ampola retal estiver cheia e houver a indicação, que não ultrapasse os 4 centímetros, porque senão isso sim seria problema no momento do parto. Beleza. Não, acho que não tem nada a acrescentar. Bom, beleza. Então, seguindo aqui, a segunda pergunta seria: qual o benefício do uso do partograma, Giovanni? Boa noite a todos.
Inicialmente, eu queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite a mim formulado. É uma satisfação muito grande rever tantos colegas. É um prazer estar participando dessa reunião. E vou procurar ser bastante objetivo em relação a esse tópico, em que eu vejo 2 pontos fundamentais em relação ao partograma. O primeiro e mais importante para mim é a documentação. Então, ele é uma parte importantíssima em relação a uma defesa legal. Ele não deve ser esquecido de forma nenhuma. Ele tem que ser feito, seu preenchimento, de forma organizada. Nem sempre a gente tem um espaço dentro do próprio partograma para todas as informações que a gente deve colocar. Então, eu até recomendo, como na própria ausculta fetal, fazer um adendo na própria evolução, como essa ausculta está sendo feita e não simplesmente referindo à frequência. Vejo como um ponto importante nos aspectos assistenciais, quando um único profissional avalia várias pacientes ao mesmo tempo, então o partograma vai auxiliar mesmo o profissional na evolução do parto quando ele acompanha mais de uma paciente ao mesmo tempo, assim como ele mostra a própria evolução do trabalho de parto nas mudanças de plantão ou nas mudanças de equipe, ou mesmo profissionais dentro da mesma equipe. Então, eu acho que esse aspecto documental é o mais importante do partograma. Ele até foi criado com o intuito de auxiliar tomadas de decisão, mas como a gente está falando para um fórum de especialistas, eu acho que existem algumas restrições em relação a isso, já que a gente pode atuar antes mesmo de atingir a linha de ação e assim por diante. Então, sendo bastante objetivo e podendo haver espaço para os demais colegas, eu acho que esses são os pontos que vejo como principal. Ótimo, Giovanni, obrigado. Annelisa, Wallace, algum comentário mais? Eu acho que o Giovanni já falou os pontos principais, né? Os 2 lados da questão. É um instrumento ótimo que você pode usar para tomada de decisão, e o outro lado é que nem sempre a gente precisa esperar, né? Uma coisa que eu queria destacar, e eu acho que isso é muito importante para quem está em formação: o partograma tem um jeito certo de preencher, né? Então a gente tem que se atentar para uniformidade no preenchimento desse partograma, levando em consideração que cada coluna, né, cada quadrado representa 1 hora, e aí você tem que espaçar as suas avaliações de acordo com o tempo decorrido, né? Às vezes a gente vê erros nesse sentido, o que atrapalha completamente a interpretação daquele gráfico quando uma outra pessoa chega e vai olhar, ou até mesmo você que está fazendo a evolução. O partograma ele ajuda na tomada de decisão tanto para esperar com tranquilidade, porque ele te dá uma visualização do que deve ser um tempo razoável, claro que desde que as outras condições de evolução estejam bem, monitoração fetal esteja ok, e dá para a gente também o limite até onde esperar para de fato tomar uma decisão. Então, ele tanto te segura de tomar atitudes intempestivas, quanto te diz, olha, está na hora, já transcorreu tanto tempo, então precisamos fazer alguma coisa mais ativamente. Mas é isso, acho que o mais importante aqui que eu queria dizer é a questão da padronização do preenchimento correto. Importante mesmo. Wallace, algum comentário mais? Não, acho que está completa aí a abordagem. Ótimo. Eu queria fazer um comentário costurando o que a Annelisa e o Giovanni colocaram aqui super adequadamente, que é o que a gente vê com muita frequência, que a Ana chamou a atenção da padronização, ela falou sobre frequência, mas eu queria chamar a atenção também para o início. É muito comum se começar linkando, inclusive com o que o Wallace já tinha colocado anteriormente, sobre a fase latente, já começar a abertura desse partograma muito cedo. É importante, como a gente está falando aqui para residente, chamar a atenção para o início da fase ativa. E eu queria só devolver uma pergunta que nem está aqui, mas devolver para vocês, porque a gente está num momento em que a gente está rateando um pouco na literatura no que a gente considera como fase ativa. A gente trabalhou durante mais de 60 anos com o conceito do Friedman, de 4 centímetros,
Aí a gente, de 2010 para cá, a gente viu o Zang empurrando a gente para 6 centímetros, e a OMS agora, no último orientação, colocando a gente no meio do caminho de 5 centímetros. Né? E eu queria um pouquinho, rapidamente, a opinião dos colegas sobre essas questões. Eu acho que o trabalho do Zang de 2010 é bem substancial, sobretudo pelo N que ele tem, mas queria um pouco da fala de vocês, já puxando para o partograma, né? Se teria algum benefício de eu, ainda que eu internasse essa mulher com dilatações menores, só iniciar, talvez, com dilatação um pouco mais avançada, como é o 6 centímetros que o Zang propõe para classificação como fase ativa, mudando aquele conceito clássico que norteou a nossa formação até aqui. Por favor. Olha, eu posso falar, até falei inicialmente do início da fase ativa, né, que a OMS considera quando as contrações são dolorosas, rítmicas e com apagamento, quer dizer, que isso resulta numa modificação cervical, apagamento e dilatação a partir de 5 centímetros. Hoje é isso que a OMS coloca como o início da fase ativa. Antes disso, eu não sei se você lembra, teve um artigo até da COI, que era a prevenção de cesariana, safe prevention, se lembra? Prevenção de cesariana. E aí teve um estudo grande que mostrou lá, tem uma tabela mostrando a dilatação nas multípares, nas primípares, e a partir desse trabalho é que se demonstrou que a partir de 4, 5 centímetros é que a dilatação do colo acontece de uma forma mais, a progressão é mais satisfatória. Então, antes disso, é muito variável. Iniciar um partograma antes da fase ativa, numa fase muito precoce, significa que você vai aumentar a chance de intervenção. Você vai ficar olhando para aquilo ali e parece que nunca dilata, nunca dilata. Isso gera angústia não só para parturiente, para a família, não, para a gente também. Então, por isso que eu disse que se você admite uma mulher ainda não na fase ativa, e você sabe disso, você deve conversar com ela e com a família, para que eles saibam que até que ela chegue nessa fase, você vai simplesmente adotar uma conduta expectante, vai simplesmente esperar essa fase. Pode demorar muito? Pode, mas acho que a gente precisa mesmo exercitar isso e a nossa paciência, né, e respeitar um pouquinho a fisiologia mesmo. As mulheres não foram feitas não tem uma produção em série, então cada uma tem uma maneira diferente de reagir, de evoluir. Acho que é um pouco disso. Uhum. Obrigado. Beleza. Bom, seguindo aqui, Anelisa, quando usar cardiotocografia intraparto? Ultimamente tem se discutido muito do ultrassom intraparto, né? Qual seria o benefício, assim, se há algum benefício nesse momento? Bom, vamos começando falar sobre a cardiotocografia intraparto. Para que a gente faz monitoração intraparto da frequência cardíaca fetal? Porque é o instrumento que a gente tem para avaliar indiretamente o nível de oxigenação naquele sangue, né, daquele feto, se aquele feto está sujeito à hipoxemia intraparto ou não. Não há uma diferença significativa de resultados em relação ao diagnóstico de hipoxemia, ou ao óbito fetal, ou a sequelas neurológicas, se a gente compara a ausculto intermitente e a cardiotocografia contínua durante o trabalho de parto. A gente tem uma revisão da Cochrane de 2013, que já tem um tempo, mas ela avaliou vários desfechos nesse sentido. Ela encontrou um resultado de diferença beneficiando a monitoração contínua com a cardiotocografia. Só em relação à diminuição de convulsões no período neonatal, mas isso não teve diferença, não representou diferença de evolução neurológica a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo. E teve um efeito adverso, que foi o aumento do parto operatório pelo traçado não tranquilizador e o aumento da taxa da cesariana para mais do que o dobro, quase 2,5 de diferença. Eles fizeram análises de subgrupo, comparando parto a termo, parto pré-termo, gestação de alto risco, gestação de baixo risco. Então, assim, a nível de evidência, se a gente for pensar em evidência, não há uma diferença. Apesar disso, nas gestações de alto risco, quase todos os consensos de especialistas no mundo consideram que é mais seguro, é mais tranquilizador para a gestante e para o obstetra fazer a monitoração fetal contínua.
E por esse motivo, nas gestações de alto risco, essa monitoração é indicada. Também nas gestações de baixo risco, em algumas situações específicas. Então, na ruptura prolongada de membranas, e aí o NICE coloca mais de 24 horas, se eu não me engano, nos quadros de coreamnionite, né, onde, como o Wallace falou, a paciente já foi reclassificada, já não é mais uma paciente de baixo risco. Na paciente, quando ela é submetida à analgesia, ao bloqueio regional, né? Então, seja peridural ou a RAC, você pode indicar monitoração contínua, ainda que ela seja uma monitoração intermitente por períodos de tempo e não durante o tempo todo, mas especialmente no momento imediato após a analgesia, onde você tem quedas de frequência cardíaca mais frequentes, é interessante fazer, e também relacionadas à hipotensão materna. Nas hipertensões, hipertensão grave, pré-eclâmpsia, na restrição de crescimento, então são as indicações mais clássicas da monitoração contínua. No parto gemelar, é importante monitorar o parto, especialmente do segundo. É importante monitorar os dois, mas especialmente o segundo gemelar, embora a tendência atual de conduta seja o manejo ativo do parto do segundo gemelar, então você nem teria tanto tempo, mas em não fazendo manejo ativo é fundamental a monitoração contínua dele. Acho que basicamente isso. Em relação à ultrassonografia, ao contrário de uma suposição de que a cardiotopografia possa fazer diferença em cenários específicos, a gente não tem benefício de monitorar bem-estar fetal com a ultrassonografia. Mas ela tem se mostrado muito útil em alguns pontos do trabalho de parto. Para os residentes, acho que quem tiver a possibilidade de ter um aparelho de ultrassom na sala de parto, no pré-parto, é muito interessante para aprendizado de variedade de posição. Então, o residente vê, o outro residente vê, o staff vê, e aí é facilmente acessível a variedade de posição, porque você consegue ver a posição das órbitas e isso é interessante porque você sabe, a variedade confirma, e é interessante para monitorar o aprendizado até ao longo do programa de residência. É bem interessante esse uso. No parto operatório, cada vez mais a gente vê publicação saindo em relação à chance, tanto, né, claro, em relação à confirmação da variedade de posição, que para o parto operatório, especialmente para o fórceps, é fundamental, não tem como você aplicar o fórceps sem saber a variedade de posição, mas em relação também à avaliação da probabilidade de sucesso do parto operatório, probabilidade de nascimento por via vaginal naquele parto operatório, quando você avalia algumas medidas, e aí tem várias propostas diferentes de medida, ângulo de progressão, altura, mas basicamente que o ângulo é o que tem se provado mais útil, tem um resultado um pouco mais consistente. Manobras internas, quando você vai fazer o manejo ativo do trabalho do parto do segundo gemelar, é bem importante também ter a ultrassonografia no momento e na sala de parto para te confirmar a posição, te auxiliar nessas manobras internas se elas forem necessárias. Acho que é isso. Não sei, queria dar a oportunidade para os colegas também complementarem. Wallace, Giovanni, sobre cardio também, lembra ultrassom, alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho só que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente lança a mão de uma tecnologia para substituir, na verdade, uma falha. Então, às vezes colocar uma paciente com uma cardiotopografia contínua, né, isso não deve ser usado como uma substituição ao exame, porque não é fácil você, a cada 15 minutos, por exemplo, né, no período expulsivo, ter que ir lá para avaliar a paciente, auscultar o bebê, ficar 1 hora fazendo a ausculta, né, antes, durante a contração, durante e após a contração, mas é o nosso trabalho, né, e a gente sabe que isso, né, a ausculta intermitente, ela é
ela é suficiente para garantir segurança, e no caso de uma ausculta com alguma alteração, você notou que houve uma desaceleração, alguma alteração de frequência, aí sim você lança a mão da CTG, só porque às vezes a gente observa uma insegurança e aí usa uma tecnologia de forma inadequada para substituir uma falha, e eu acho que isso não é a melhor estratégia, só um alerta mesmo. Eu só queria... Giovanni, pode falar, depois eu comento. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Não, por favor, Giovanni, pode ir. Queria tentar contribuir em dois aspectos. O primeiro, a própria documentação, né? Às vezes a gente vai conversando e as pessoas falam assim, faz cardiotocografia porque aí tem a documentação. Isso é uma verdade. Mas, por outro lado, a documentação do exame clínico, ela é fundamental. Então, quando a gente for referendar a ausculta, em vez de simplesmente botar BCF positivo, a gente colocar se tem presença de aceleração ou não, apesar de ela não ser necessária durante o trabalho de parto, mas se ela estiver presente, ela é uma garantidora de oxigenação naquele instante. Então, o trabalho de parto pode estar correndo sem a presença de aceleração, isso é normal. Mas se estiver presente, isso é um tópico importante, já nos tranquiliza. Declarar a frequência e dizer que está com ausência de desaceleração. Então, acho que o registro da ausculta, a gente negligencia um pouco, tanto no período anteparto quanto no período intraparto. Então, acho que a gente tem que melhorar essa documentação até para a defesa, dar um pouco mais de trabalho. E no aspecto do gemelar, que foi muito bem lembrado por Anelisa, a gente tem dentro da conduta, né, a gente vê lá um número de fetos, 3 ou mais fetos se beneficiam com a cesárea, 2 fetos pode haver a possibilidade do parto vaginal. Passo seguinte, corionicidade. E aí na monocoriônica a gente se beneficia tanto na monoamniótica quanto a diamniótica com o parto cesáreo, mudando só a idade gestacional. Depois a gente vai para a estática fetal. A combinação mais comum, ambos cefálicos, mas esse ultrassom, principalmente em prematuro, gemelar, ou muitas vezes em paciente obesa, nos auxilia no diagnóstico do primeiro gemelar, ou mesmo, como ela bem lembrou, no segundo. E é fundamental a estimativa do peso do feto, como ela também colocou, do segundo feto, porque isso norteia a conduta em relação à via de parto. Já que se o segundo gemelar pesar menos que 1,5 kg, ou se tiver ainda maior segurança 2 kg, em apresentações anômalas, ele teria uma indicação do parto pela via abdominal. Sim. Eu queria só fazer um comentário geral sobre a cardio. É porque eu acho que ela acaba sendo enfim, ela acaba tendo como se fosse um tiro pela culatra, um efeito colateral, porque muitas pessoas usam a cardio para atestar segurança, né? É muito comum, até mesmo fora do trabalho de parto, não, vou fazer aquela cardio da enfermaria, aquela cardio basal, para garantir que está tudo bem, ou como o Giovanni falou, em relação à documentação. E que muitas vezes você acaba achando um falso positivo, uma taquicardia, vê uns DIP3 perdidos, e você acaba, como a Ana falou muito bem, né, você acaba aumentando a taxa de cesárea, e quantas vezes a gente já viu aquela cardio que, teoricamente, era uma cardio meio feia, e o bebê nasce pegar 9,10, chorando. Então, a gente tem que usar as ferramentas, como o Wallace também falou muito bem, de forma adequada, porque usar indiscriminadamente e principalmente não aceitar a limitação dos exames, a gente tem que saber que a cardio tem muitas limitações, muitos falsos positivos, entender que um DIP3 você pode tentar virar paciente, aquelas manobras de reanimação intrauterina, não pegar aquele resultado como resultado absoluto, né? Tentar entender o que está acontecendo com aquele caso é importante, porque ao usar indiscriminadamente a gente vai acabar se enrolando com o resultado, né? Vai ficar com aquele resultado na mão, aquela cardio feia, e aí você vai ficar meio vendido, né? Porque você está com aquele exame feio na mão e, enfim, acaba, às vezes, operando de uma forma desnecessária. É só não achar que a cardio vai ser o salvador da pátria. Eu vejo muita gente pensando dessa forma, né? Bom... Pode fazer um comentário? Cardio claro. feia. Eu esqueci de falar isso,
mas a gente tem categorias, né? Existe uma padronização na interpretação da cardio, fundamental. Sim. A cardio é um exame extremamente subjetivo. Então, a gente tem que tentar reduzir o possível a subjetividade, embora, obviamente, ela não possa ser eliminada, isso é uma coisa. Então, assim, cardio bonita, cardio feia, né? Vamos evitar e falar e categorizar a cardio, até porque existe um fluxograma de conduta dependendo, né? A manobra de reanimação, quanto tempo que você mantém, enfim. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu tinha pensado em falar e acabei esquecendo, mas é importantíssimo, e você acabou falando isso. Nunca, e isso está escrito no guideline do NICE, está escrito no nosso, do Ministério da Saúde, nunca tomar a decisão sobre o desfecho da gravidez, mudança de via de parto, baseado apenas na cardiotocografia. O que você falou, é um exame que tem muito falso positivo. Então, a gente precisa contextualizar, sempre saber qual é a classificação de risco da paciente, o que pode estar acontecendo. Ela fez anestesia, vai passar, muda de posição, tem oligodramina, pode ser uma compressão funicular que você consiga resolver de outra forma, mudança de decúbito, enfim. Então, era isso, sem querer alongar muito. Não, tá ótimo. Acho que a contribuição de todos sempre é muito bem-vinda. Bom, aproveitando então, Ana, com você mesmo, sobre desculpa, Giovanni, é o método não farmacológico, né? Quais os principais métodos não farmacológicos de alívio da dor durante a primeira fase clínica do parto, Giovanni? Isso, o áudio está fechado, Giovanni. Fechado. Bem, os principais métodos não farmacológicos que a gente pode contar durante o primeiro período para a redução da dor, os mais utilizados são a acupuntura, as massagens, principalmente as lombares, os exercícios respiratórios, a hidroterapia, quer seja por ducha ou por imersão, a crioterapia, algumas outras técnicas, como, por exemplo, compressa morna, em região perineal, o exercício com a bola suíça, com a bola de parto, a musicoterapia, a hipnose, podemos até falar em mudança de decúbito, eventualmente, para essas mudanças. Esses são os principais métodos que eu estou lembrando. As revisões mostram um resultado positivo na sua utilização, retardando ou diminuindo a necessidade da utilização de métodos farmacológicos. Esse é um ponto importante. Eles trazem um certo conforto para a paciente, é justamente isso que a gente busca. É importante salientar que o preparo da paciente para o parto ela começa muito antes, na verdade até antes da concepção. Então, acho que a gente tem que trabalhar a paciente do ponto de vista físico e psicológico. Os exercícios físicos e a boa alimentação são fundamentais para o preparo do corpo, para suportar o próprio trabalho de parto, as alterações do organismo materno impostas pela gestação e o próprio trauma físico do parto, né? O parto é um trauma, né? Físico, do ponto de vista. Então, a musculatura perineal deve ser muito bem trabalhada e o exercício físico, eu acho que ele é fundamental. Além de engravidar com corpo são, como eu venho colocando, eu acho que é fundamental um trabalho também psicológico. O preparo da mente, ela faz toda a diferença para a nossa paciente. Esse trabalho começa com informação. Havendo uma diminuição do medo por conta do desconhecido, então quando ela tem informação, o desconhecido desaparece, e isso diminui o medo, consequentemente vai diminuir a contração muscular indesejada, a secreção de epinefrina e, consequentemente, dor. E os métodos não farmacológicos, na verdade, eles visam justamente tentar trazer esse conforto, com liberação de alguns hormônios, como serotonina, endorfina, o que busca isso, com relaxamento muscular. E a confiança da paciente na equipe de saúde, ela gera uma atitude muito positiva, diminui o estresse, consequentemente a percepção da dor. Então, esse trabalho em conjunto é fundamental.
Apesar dos trabalhos não mostrarem ou mostrarem não haver diferença significativa na duração do trabalho de parto, no resultado do tipo de parto, se normal, se cesáreo ou fórceps ou operatório, parece trazer uma sensação de conforto para a nossa paciente, com diminuição da percepção da intensidade da dor por ela. Eu acho que esse é o ponto principal. Ana, Wallace, algum comentário sobre métodos não farmacológicos? O que a gente mais usa é a água aquecida, né? A hidroterapia, que é o que a gente mais tem acesso e é mais fácil, que é o chuveiro por aspersão, né? Ou por imersão, quando no serviço privado tem uma banheira disponível, né? Eu acho que é o que a gente mais usa. As mulheres que às vezes fazem acompanhamento com enfermeira obstétrica ou tem uma doula, alguém que... Aí elas têm algumas outras estratégias, massagem. Eu costumo fazer massagem, eu mesmo gosto de fazer, mas o que é importante é que não há fórmula, né? Cada mulher se adapta a um determinado tipo de método. Então, às vezes, algumas mulheres se sentem muito bem quando você faz massagem na região lombar, e tem outras que não gostam de toque, né? Que não incomoda, é só mais um fator de estresse para elas. Então, assim como a música, né? Eu gosto muito de colocar música, e é sempre bom. E aí, quando a gente fala de música, tem questões até culturais, é sempre bom perguntar se ela gosta de música, que tipo de música ela gosta. E às vezes as mulheres querem silêncio, ou a música. Também eu acho que você tem que ter cuidado para você não colocar no volume muito alto, porque ela passa a incomodar também. Tem que ter. Enfim, a gente vai tateando e vendo qual é a melhor estratégia de acordo, claro, com o perfil da parturiente, da família. Ok, tá ótimo, Wallace. Anelisa, agora sobre a analgesia medicamentosa, né? Qual seria o momento mais indicado o momento mais adequado, né, para sua indicação, se há interferência sobre o trabalho de parto e se tem diferença entre as técnicas, né, alguma que seja mais efetiva. Eu entendi que estamos falando de bloqueio regional, né? Depois a gente até pode falar um pouco sobre o caso do gás, né, do óxido nitroso. Mas sobre analgesia, quando é o melhor momento? A rigor, o melhor momento é quando a mulher não está conseguindo lidar com a dor usando outras estratégias, né? Então, assim, se a gente for ser bem abrangente, bem permissivo em relação à analgesia, seria isso. É claro que a gente, na maior parte das vezes, vai conseguir postergar essa analgesia para a fase ativa do trabalho de parto, porque é quando realmente ela vai ter contrações mais intensas, com um estímulo doloroso maior. Mas a gente pode guardar a informação, acho importante, de que não é proibido fazer analgesia no início da fase ativa, com 3, 4 centímetros. Isso não tem uma mudança, não existe evidência científica de que a fase ativa do trabalho, da primeira fase do trabalho de parto, da fase de dilatação, seja diferente com ou sem analgesia. E algumas mulheres vão precisar, especialmente naquelas fases latentes mais protraídas, que a mulher tem contrações com muita frequência, mas que não tem evolução da dilatação, isso pode ser uma ferramenta. Claro que o grande perigo disso é você criar expectativa. A gente tem que lembrar que a analgesia não é para acelerar parto, a analgesia é para melhorar a dor da paciente, e se você faz muito cedo, o parto vai levar o tempo dele, não tem uma expectativa de mudança nisso. De modo geral, a gente vai fazer na fase ativa. Como eu falei, não existe evidência de que ela mude o tempo de duração da fase de dilatação, mas existe uma tendência a ter períodos expulsivos mais longos, e existe um pequeno aumento da chance de parto operatório.
também não há evidência de que exista um aumento na taxa de cesariana, fazendo ou não fazendo analgesia. Então, essa preocupação ela não é tão consistente com as evidências. A questão é que quando você vai indicar uma analgesia de parto, né, um bloqueio regional, você tem que saber que o período expulsivo, e ela tem que saber também, que o período expulsivo tende a ser mais longo, que há possibilidade de serem necessários puxos dirigidos, porque se ela tiver perda muito grande da sensibilidade, ela pode não ter o reflexo de puxo adequado, no momento adequado da contração, então pode ser que precise, né? Isso pode ser uma questão para a paciente. E que há possibilidade de aumento do risco de fósseis, ou de QI, enfim, da necessidade de parto operatório e que, portanto, o obstetra tem que estar preparado para usar. Em relação ao período expulsivo em si, o ideal é que há uma recomendação de que se retarde, né, o puxo. Vamos supor que a paciente fez o bloqueio regional, ela está sem sentir absolutamente nada, você diagnosticou a dilatação total, ou seja, você entrou lá na fase passiva do período expulsivo, que é aquela fase da descida do feto, desde a dilatação total até ele chegar no períneo. Normalmente, se ela não tivesse com analgesia, talvez ela não tivesse um estímulo de puxo tão grande, e nesse sentido você pode aguardar pelo menos 1 hora para que se iniciem os puxos dirigidos, se for nem necessário. A outra coisa é qual a técnica, né? De modo geral, vai se optar ou pela analgesia peridural, né, onde o anestésico é injetado no espaço epidural, ou pela RAC, né, que é a analgesia raquidiana. Você pode fazer a peridural e aí você tem a oportunidade, né, e é sempre de bom tom colocar o catéter peridural para que você possa fazer novas doses, né, à medida que o tempo for passando e o efeito da analgesia for passando. Existe uma recomendação expressa em alguns guidelines de que, uma vez que você disponibilize, de que a paciente faça analgesia, é importante que ela continue fazendo, porque o estímulo doloroso ele pode vir com maior intensidade, ele pode vir de uma forma anômala e isso pode prejudicar a cooperação dela durante o trabalho de parto. Então, é sempre ideal que você passe o catéter. Se a paciente está com muita dor, precisa de um alívio rápido, é interessante fazer a analgesia combinada, onde você faz a RAC e depois você passa o catéter, né? Quando a paciente não consegue muito se posicionar, o efeito da RAC, a RAC é mais fácil e o efeito dela é mais rápido. E, eventualmente, no período expulsivo, quando você já está ali, né, perto, num trabalho de parto mais avançado, 8, 9 centímetros, você acha que vai evoluir rápido, né? É uma pelve de dimensões boas, enfim, você pode até optar por fazer só a raquidiana, né? Só a RAC. Você pode até fazer aquela técnica da RAC em cela, onde você tem um bloqueio mais específico de região perineal e parte interna de coxa, mas levando em consideração que há sempre o risco de não evoluir e precisar fazer um novo bloqueio. Quanto às drogas, de modo geral, se usa um opioide combinado com anestésico local. Hoje em dia se usam doses muito menores do que se usavam antigamente, né? Uma diluição muito maior, então a gente tem visto menos tanto a prolongação mais significativa da duração do trabalho de parto, quanto os efeitos da paciente não conseguir se movimentar, né? A gente costuma dizer que a analgesia que é boa é quando a paciente está confortável em relação à dor, ou está sem dor, mas ela ainda consegue, depois de meia hora, mover a perna, se levantar, enfim. Isso é o ideal. Acho que já falei o que eu tinha pensado. Eu queria que os colegas complementassem. Wallace, Giovanni? Só uma curiosidade aqui, em relação à analgesia, a gente sabe que ela pode aumentar o segundo período, né, o período expulsivo, e tradicionalmente a gente também aprendeu que ela pode aumentar a chance de parto instrumental. E aí teve uma revisão da Cochrane em 2018, e eles revisitaram, né,
as publicações, e parece que a partir de 2005 não se observa esse efeito de aumento de parto instrumentalizado, talvez pela evolução, né, das técnicas e das drogas, enfim, usadas na analgesia de parto. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito. Sim. Ali sim, a minha crítica sempre quando eu leio isso é a dificuldade que a gente tem, porque essa analgesia é muito técnica dependente e tem a ver com a experiência do profissional na execução do procedimento. Aí eu tenho muito medo quando eu leio esses estudos de não ter essa avaliação qualitativa, que a gente na prática sabe que faz uma diferença danada. Não é um anestesista qualquer, é um anestesista que está acostumado a fazer esse bloqueio de forma mais adequada. A gente vê uma diferença interprofissional enorme, que eu acho que é difícil avaliar do ponto de vista qualitativo isso, sabe? Sempre que essa talvez seja a maior crítica, quando eu li essa meta-análise, foi eu conseguir absorver isso de uma forma tranquila, sem passar por esse travo crítico, entendeu, Wallace? Minha opinião, eu vi dos colegas. Eu ia justamente fazer essa colocação, Glaucio. Eu vejo que a gente que já teve a oportunidade de trabalhar com vários profissionais, tive alguns colegas que eram obstetras e passaram a ser anestesistas, tinham uma experiência clínica grande, e o que se observava na prática era, na verdade, até uma redução da duração do tempo do trabalho de parto, muitas vezes uma não modificação disso, não havia perda comum da prensa abdominal, então a experiência do profissional anestesista é fundamental. Eu acho que esse é o ponto principal. E eu lembrei de um outro tópico, que a Annalisa até comentou, que seria naqueles casos, infelizmente, do feto morto, em que a gente poderia estar utilizando a sedação com opioide. Então, isso dá um estado, um apagar, né, nesse momento ruim, seria, eu acho, que uma boa opção nessa situação. Boa lembrança, Giovanni, realmente. E aí, né? Eu acho que lembrar realmente do feto morto a maior liberalidade que a gente tem no uso da analgesia, né? Bom, seguindo aqui na sexta pergunta, Wallace, qual seria a frequência de avaliação do bem-estar e da dilatação no período expulsivo? Eu vou falar das recomendações do OMS, do NICE, enfim. No período expulsivo, idealmente, deve escutar a cada 5 minutos. Isso é o que é recomendado, né? Então, a gente precisa ficar o tempo todo do lado dela, porque a cada 5 minutos é importante que esse bebê seja auscultado. Em relação à avaliação da dilatação cervical, na verdade, da dilatação total, né? Na verdade, da descida da apresentação, não há necessidade de fazer exame de forma repetida. Então, pelo NICE, você pode examinar a cada hora, ou se a mulher, né, solicitar, ou se houver, claro, alguma necessidade que você identifique naquele momento. Mas um trabalho de parto que está seguindo seu curso, né, uma progressão satisfatória, chega no período expulsivo sem nenhum problema, o mais importante é garantir o bem-estar fetal e materno, obviamente, mas o materno é mais fácil de observar, né, toscopicamente, mas a escuta de 5 minutos seria para a gente o mais importante. E a cada hora você pode ir lá só verificar a descida para ver se há necessidade ou não de alguma intervenção para evitar um período expulsivo prolongado, né? Eu não sei se a gente já falou, mas em primíparas, admite-se que 2 horas sem analgesia seria um tempo a partir do qual, né, você considera prolongado, e 3 horas com analgesia, nas múltiplas você acrescenta 1 hora, seria 3 horas sem analgesia e 4 horas com analgesia. Só para ter uma ideia. É isso. Você fez um pequeno spoiler aí das outras questões, mas tudo bem. Desculpa. Tudo bem, tá liberado. Tranquilo. Alguma coisa, Ana, Giovanni, mais sobre a ausculta? A ausculta e avaliação da dilatação? Da dilatação da descida, né? Vai querer o coração, não? Vai querer o bolo, então? Oi, gente, por Quer o favor. bolo em vez do coração? Oi, por favor, feche os microfones, por favor.
Ana, eu queria passar a bola para você de novo. Quando a gente está falando de período expulsivo, centrando ainda na atenção assistência ao período expulsivo, se existe alguma conduta, algum método que a gente possa fazer para abreviar ou prestar, talvez, melhorando essa pergunta, uma assistência otimizada a esse período expulsivo, um período tão nobre e tão crítico da assistência ao parto. Contigo. Bom, vamos falar sobre a questão do período expulsivo ativo, basicamente, né? Aquele momento em que o bebê está no períneo e a mãe já está fazendo os esforços expulsivos. Antes disso, eu acho que o que é fundamental é que a mulher possa ter liberdade de se movimentar e se colocar na posição que seja mais confortável para ela. A gente sabe que a mulher tende a ficar na posição mais favorável para a descida do bebê se você não faz nenhuma intervenção com ela, né, sobre ela, porque as posições mais desfavoráveis tendem a ser mais dolorosas. Então, a paciente idealmente vai estar se movimentando livremente, se posicionando como ela queira e usando, né, se ela não tiver com analgesia peridural, usando os métodos disponíveis que ela possa, chuveiro, bola, ajuda, enfim. Em relação ao período expulsivo ativo, a gente tem, né, hoje, modernamente, uma orientação básica de não fazer o puxo dirigido, porque ele, além de não ajudar necessariamente, ele acaba gerando um estresse ali naquele momento, uma sensação de não cumprimento de expectativas pela paciente, uma tendência a segurar a respiração e fazer manobra de valsalva que podem ser prejudiciais para a frequência cardíaca fetal e acabar precipitando outras intervenções. Mas o que a gente poderia, então, idealmente, qual é o papel de quem está assistindo aquele trabalho de parto? Então, evitar as orientações no sentido de respire assim, faça assado, faça força por tanto tempo, porque isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, você acaba contaminando ali aquele momento que a mulher às vezes está focada em fazer força e você está desconcentrando ela na verdade. E, ao invés disso, entre as contrações, encorajar, elogiar. Olha, você está indo muito bem, é assim mesmo, aproveita agora para respirar, sem dar instruções em relação à força. Existe uma percepção de quem está assistindo o parto de que, às vezes, os esforços expulsivos não estão sendo efetivos, né? Então, você está ali sem ver nenhuma progressão na expulsão depois de 20, 30 minutos, 40 minutos. E aí você pode intervir em alguns sentidos, né? Esses esforços que em algumas literaturas você vai achar como esforço difuso. E o que se percebeu é que isso muitas vezes está relacionado a mulher estar de olho fechado, né? E a gente percebe muito isso, paciente que está fazendo força, apertando muito os olhos, sem concentrar a força. Uma coisa que pode ajudar é você repetidamente orientar que ela abra os olhos e olhe para a região perineal, no momento de fazer o esforço expulsivo. Isso ajuda a concentrar, mentalizar que aquele esforço expulsivo tem que ser naquele sentido de expulsão do bebê pela vagina. Então, essa mentalização, ela faz diferença em relação ao foco dessa força. Mas a gente tem que pensar também que esses esforços expulsivos, eles às vezes demoram um tempo para a pessoa conseguir a coordenação. Outra coisa é que se a mulher está fazendo puxo espontaneamente, esses puxos eles tendem a se tornar cada vez mais prolongados e cada vez mais intensos naturalmente, sem que você precise falar. Então, a gente também tem que segurar um pouquinho a nossa ansiedade do ajudar. Eventualmente, a gente vai ter indicação de fazer o puxo dirigido. Quando a gente está tendo alteração de frequência e a gente acha que se ela conseguisse fazer força mais prolongadamente, aquele parto conseguiria se resolver sem a necessidade de uma intervenção, de um parto operatório.
A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o pulso dirigido, de modo geral, ele vem com a manobra de valsalva. Então, não pode fazer isso por muito tempo, então 7 a 10 segundos é o máximo que ela vai segurar a respiração para cada esforço expulsivo, vai dar tempo dela fazer isso algumas vezes durante a contração e, né, respirar entre as contrações. Queria também falar em relação à posição. A posição supina, ela tende a abreviar, as posições mais verticalizadas, elas tendem a abreviar um pouco o tempo do período expulsivo e elas diminuem tanto a incidência de episiotomia quanto a incidência do parto operatório. Elas têm uma pequena tendência ao aumento de laceração perineal. Isso é o ponto contra. E um pequeno aumento, a revisão da Cochrane também mostrou um pequeno aumento no sangramento, em sangramentos maiores do que meio litro, 500 ml, mas talvez eles falam que talvez seja um pouco relacionado a uma melhor maneira de medir a hemorragia do que quando ela está deitada no leito, em posição supina, enfim. Isso para as pacientes sem analgesia peridural. Para as pacientes com epidural, essa posição verticalizada ela não se mostrou mais favorável em relação ao tempo. E ela teve uma pequena tendência de aumento do parto operatório em relação às posições supinas. A gente só tem que lembrar que quando a gente fala posição supina não, deitada, né? A gente não está falando de posição supina, não é deitada com a barriga para cima. Existem posições da paciente deitada mais alternativas, né? Decúbito lateral direito ou esquerdo, ou a posição semi-reclinada, e outras alternativas, né? De 4 apoios, ou que podem ser também posições factíveis para quem está com anestesia, mas que são mais favoráveis do que a posição supina em relação ao bem-estar fetal. Acho que era isso. Wallace, Giovanni? Perfeito. Não tem nada a acrescentar. Ana, eu queria só te perguntar uma coisa, porque é muito comum a gente falar sobre isso hoje, a gente vê em literatura, em relação à proteção perineal, no que diz respeito a hands-on, hands-off. Queria só uma fala sua breve, até para a gente gerenciar melhor o tempo, mas eu queria que você desse uma fala sobre esse assunto. E uma outra coisa que talvez seja uma ação que parece ter uma boa evidência, uma relativa evidência, mas que seria interessante quando dado por hands-on, seria o uso de compressa morna para relaxamento dessa musculatura perineal durante esse período de assistência. Queria também que você desse uma bola para a gente sobre isso. São as coisas de proteção perineal que parecem ter alguma evidência, né? De benefícios, são realmente a compressa morna, morna, né? Morna. No períneo, existe uma pequena evidência para massagem também, que é um tipo específico de massagem, que é aquela massagem que eles falam que é contar dinheiro, né? Esse movimento, assim, no períneo. Mas a gente tem que levar em consideração que nem sempre a paciente vai estar numa posição que te permita fazer isso e nem sempre vai ser bom para ela. Não é qualquer paciente que tolera nem a compressa e muito menos a massagem no período de massagem. Em relação a fazer hands-on ou hands-off, que eu saiba, e não sei se os colegas viram alguma coisa recente, não tem diferença em relação à proteção perineal. Então, o ideal é que se proteja a deflexão abrupta da cabeça. Você não precisa necessariamente estar com a mão no períneo, mas proteja a deflexão abrupta, né? Que eu saiba isso. Obrigado, Ana. É isso mesmo. Não tem uma diferença muito clara entre hands-on e hands-off. É importante dizer que não tem, porque muitos defensores do hands-on colocam o hands-off também como um mega problema. Então, dizer que não tem essa diferença marcada é importante para quem está em formação, para poder escolher a melhor forma ou individualizar, que é o que a gente vem dizendo aqui durante toda essa aula, a melhor escolha para paciente sempre que possível. Acho que esse é o foco. Né? Giovanni, o Wallace já fez um spoiler. Giovanni está aí? Não estou vendo ele. Tá, Giovanni caiu, será? Não, estou aqui, estou presente. Oi, Giovanni, não estou te visualizando aqui, desculpa, sumiu sua caixinha. Desculpa. Eu estava quietinho.
O Wallace já fez um spoiler, já colocou um pouco dessa questão, mas se no spoiler nenhum é bom que ele seja dinâmico assim, sobre a questão da duração do período expulsivo ainda, e uma vez que eu defina como prolongado esse período expulsivo, quais são as manobras que a gente tem disponível para abreviar esse período expulsivo, não só porque ele possa vir a se tornar prolongado, seja por uma questão de avaliação, comprometimento do bem-estar materno e ou fetal. Como ela se colocou, eu acho que essa definição temporal ela é muito controversa e muito difícil. E o mais importante, eu acho que é a gente estar observando se o padrão contrátil está adequado, se está havendo evolução do trabalho de parto e se está presente a vitalidade do feto, por óbvio, dentro do objeto, então o feto, dentro do seu bem-estar. Tem que observar essa rotação da cabeça do feto e a gente tem várias situações, nulíparas, primíparas, a gente vê na parte da multípara que eventualmente a própria inseminação já acontece somente nesse período expulsivo, então a gente tem que estar muito atento à paridade da paciente, se nulípara ou multípara, e na multípara todas as fases do mecanismo de parto podem se dar somente nesse período expulsivo de forma rápida, mas podem também durar 60 minutos, 90 minutos. O importante é que a vitalidade do feto esteja preservada e a evolução do parto esteja ocorrendo dentro dessa avaliação. A gente vai abreviar em algumas situações, quando na estafa materna, então ela perde a capacidade por um trabalho de parto prolongado e que ela já fez eventualmente, muitas vezes mal orientada, esforço dentro de um período que não deveria fazer. Então, um período de dilatação, por exemplo, no próprio início do período expulsivo, porque o período expulsivo ele vai desde a dilatação completa até a expulsão propriamente dita do feto, e é um período que pode ultrapassar um período longo, de 60 minutos ou 120 minutos. Então, orientar a paciente ou não orientar a fazer força no momento inadequado, porque isso leva a uma estafa, um cansaço, e aí a perda dessa prensa abdominal no momento que é crucial, se ela perdeu, a gente vai ter que substituir através de um auxílio. Essa perda da prensa pode, como já foi colocada, ser perdida por uma ação anestésica. Então, se a gente utilizou um método farmacológico e foi feita uma concentração maior ou um volume maior do anestésico, pode perder essa prensa abdominal e motivar a necessidade de uma intervenção. Pode ocorrer o sofrimento fetal agudo, e aí a gente tem que intervir, mas pode também acontecer dentro da ausculta fetal em situações de categoria 1 e categoria 2. Vamos lembrar que na categoria 1 a gente tem presença ou ausência de aceleração, frequência normal, oscilação moderada, mas o dipcefálico pode estar presente ou ausente. E aí ele não especifica um ponto importante, ou a maioria não coloca, que, na verdade, esse dipcefálico ele só é fisiológico no final do período expulsivo. Se ele aparecer durante o período de dilatação ou no período do início do período de dilatação, do período expulsivo, ele pode ser patológico, porque inicialmente ele é vagal, mas se ele se torna ou se apresenta de forma repetitiva, ele pode levar ou evoluir para o feto ao sofrimento. Então, tanto nessa situação da categoria 1 quanto na categoria 2, então vamos lembrar que categoria 2 é tudo que não é compreendido na categoria 1, que é bem definida, é fácil de colocar, e a categoria 3, muito fácil, mas também é 0,1% dos casos, e que essa é difícil hoje a gente observar. Então, a categoria 2 corresponde a 85% praticamente dos traçados. E aí, dentro do monitoramento, como já foi colocado pelo Wallace, quer seja clínico ou quer seja pela cardiotocografia, é fundamental, como a Anelisa colocou, a categorização e a padronização da interpretação. Então, se eu estou diante de uma categoria 2 no período expulsivo, é fundamental a primeira pergunta.
tem oscilação moderada ou tem aceleração? Se a resposta for sim, a pergunta seguinte é: tem desacelerações em mais de 50% das contrações em uma hora? Se a resposta foi não, aí é um quadro pior. Porque aí você não tem nem aceleração nem moderado, a sua tendência à intervenção é maior, mas como o Wallace colocou, ela não é imediata. E aí você tem um período de 30 minutos de avaliação em que, se essas desacelerações forem presentes, estará indicada a abreviação do período expulsivo. E essa abreviação, ela, desde que haja condição de praticabilidade, pode ser feita ou pela ventosa ou pelo fórceps. No caso de não haver condição de praticabilidade, converte-se por parto abdominal sem nenhum limite extremo dentro dessa realização. Então, acho que esse é o ponto principal. Não há uma definição, um padrão temporal preciso. Eu acho que a gente vai ter a maioria dos partos dentro de um determinado período, mas ele pode se estender dentro dessa evolução, e o ponto fundamental, eu acho que é a evolução do trabalho de parto, com boas contrações, e a vitalidade do feto preservada. Ana? Wallace? Acho que é isso. Beleza. Obrigado, Giovanni, excelente fala. Wallace, eu queria fotografar agora ainda o período expulsivo, mas colocando aquele período, na verdade, que fala do desprendimento e esse preâmbulo. É um período curto, a gente ainda conta meio como segundo período, mas é um período transicional, de impactos importantes sobre as alterações fisiológicas fetais, impactos emocionais e psíquicos possíveis sobre o futuro dessa criança e ainda sobre a experiência que a mãe teve durante o parto, durante o trabalho de parto propriamente dito. E aí eu queria trabalhar um pouco, que você trouxesse esse conceito de ambiência e a importância da construção de uma ambiência adequada para assistência e o impacto positivo que pode ter sobre o binômio materno-fetal. Eu vou até tirar esse negócio de binômio materno-fetal, me colocar mais alinhado politicamente correto, colocar sobre o recém-nascido e a mulher. Eu acho que é um termo mais adequado para o momento. E já trabalhar um pouco com o pessoal mais novo aqui, que a ambiência tem a ver com essa questão do espaço pessoal, institucional e interrelacional que se constrói naquele momento no pré-parto, né, no PPP, quando possível, se possível, voltado para ter uma melhor experiência possível para a mulher e para o recém-nascido, e o impacto que isso pode ter sobre os dois. A gente muito se fala sobre impedimentos, porque a gente coloca, como eu coloquei, um segmento institucional nessa definição, sobre uma dificuldade de questões físicas ou de ambiência no sentido de parede, de estrutura, de cor, que também tem sua importância, mas é menos relevante, mas numa estrutura talvez mais simples, que é o que a maior parte dos meninos aqui trabalham, mas o que a gente pode fazer enquanto fator humano para mudar essa experiência e tornar essa ambiência mais positiva. Com você. Eu acho que você foi perfeito na conceituação, inclusive, de ambiência, né? Eu sempre falo que o parto não é nosso, o parto é da gestante, é da família, e ela tem que ter uma experiência positiva, não basta parir, né? Ela tem que ter uma história positiva para contar. A percepção dela tem que ser a melhor possível. Eu sempre faço uma analogia com uma enxaqueca, uma cólica renal. Ninguém com enxaqueca vai querer ficar no quarto com uma luz forte, com um monte de gente falando ao redor, né? Isso para qualquer pessoa, qualquer situação que gere desconforto, ela quer um ambiente menos ruidoso, um ambiente que transmita para ela mais tranquilidade. Então, idealmente, um PPP ele deve ter assim, conforto, né? Deve ter uma iluminação adequada, privacidade, a gente esquece muito disso, não dá para parir com 10 pessoas, né, ali, ainda mais se as pessoas não estiverem se portando adequadamente, conversando. O silêncio é fundamental, não dá para a gente pensar em usar uma técnica de relaxamento, como o professor Giovanni falou, respiração consciente, técnicas de alívio da dor, num ambiente absolutamente caótico. Eu me sinto, às vezes, um pouco até falando de boas maneiras, né, de educação, de respeitar o espaço dessa mulher. Então, ela precisa ter nesse ambiente um espaço para andar,
com banheiro, com chuveiro, né? Que não tenha uma banheira, mas que tenha um chuveiro com uma água aquecida para que ela tenha condições de se banhar, não só para aliviar a dor, mas também quando ela se sentir, que às vezes suja, está com às vezes secreções, enfim, elas às vezes ficam desconfortáveis, também ficam com vergonha, às vezes um pouco constrangidas com a situação. O ambiente deve prover essas tecnologias para ela. Água, alimentos, eu não digo alimentos sólidos não, tá? Eu acho que na fase ativa do trabalho de parto, que se recomenda são líquidos, sem resíduo, né? Coisas de fácil digestibilidade para que ela não tenha problemas. E a própria mulher, nessa fase, ela já não aceita muito alimentos sólidos, ela fica enjoada, né? Tem resposta autonômica, enfim. Um ambiente tranquilizador, ambiência pressupõe também a presença de profissionais habilitados, treinados, com um comportamento, como eu disse, né, respeitoso, que se entenda aquele momento da mulher. Então, a gente precisa ter muito cuidado para falar o necessário. Se a gente quiser bater um papo, se retire do ambiente. Quando você entrar, né, seja respeitoso, peça licença, entre devagar, não faça muito barulho, não bata a porta. Isso tudo tem sim influência na percepção. A música no ambiente, né, a gente já falou um pouco de musicoterapia e tudo, mas a música no ambiente tem revisão. Teve uma revisão em 2019 que mostrou que ela reduzia os scores de ansiedade nessas mulheres em trabalho de parto e reduzia também até sinais objetivos de estresse, né, frequência cardíaca. Eles observaram redução na frequência cardíaca, na pressão arterial sistólica e diastólica, então, tanto no parto normal como na cesariana. Essa revisão sistemática abordou os dois. Então, a música, claro que se a mulher quiser, se ela concordar, se isso for para ela um ponto positivo, você deve também fazer. Em relação à iluminação, a iluminação deve ser o mais suave possível e na ambiência, eu não falei, mas algumas unidades na Europa, elas procuram aproximar o máximo possível o PPP de uma casa, né? Ao invés de ter aquela estrutura hospitalar tradicional, alguns centros de parto, eles têm um quarto que se assemelha a um quarto de uma casa, por exemplo, onde ela tem ali uns armários, coisas que tirem da mulher a impressão de que ela está hospitalizada, que ela está numa condição institucional. E isso dá também mais conforto psicológico para essas mulheres, além da presença dos acompanhantes, né, do acompanhante que ela escolhe e da doula, eventualmente, se ela assim o quiser. Eu acho que isso tudo vai dar para ela uma segurança maior. Tem mais outras coisas de estimulação sensorial, algumas coisas de iluminação, mas eu acho que o que é mais importante são essas questões aí mesmo comportamentais. Tem muita coisa que a gente, como profissional de saúde, pode fazer no comportamental, né? Concordo. Ana, Giovanni? Ana, tá fechado seu microfone. Eu acho que o Wallace falou uma coisa que é muito importante, porque a gente vê muitas vezes as pacientes quando elas falam de alguma coisa desagradável durante o parto, muitas vezes é essa questão do entra e sai na sala de parto. Seria maravilhoso se a gente pudesse ter aquele momento do ninguém entra, ninguém sai até esse bebê nascer. E a gente sabe que o ambiente, a organização dos serviços nem sempre permite isso, porque uma parte do material está do lado de fora, uma parte do material está do lado de dentro, a circulante precisa sair e vir, enfim. Mas a gente tem que lembrar que essa paciente está ali num momento de extrema vulnerabilidade e exposição, né? Então, assim, ela está sem roupa, ela está exposta, então evitar ao máximo que muitas pessoas entrem e que sejam pessoas estranhas. E sempre que entrar, se apresentar, se é uma troca de plantão, se identificar, olha, eu sou médico, eu sou enfermeiro, enfim, o que seja, porque a paciente tem que saber, né, com quem que ela está falando, se aquela pessoa tem relação direta com o parto dela ou não, e respeitar até o direito que ela tenha, caso ela verbalize, de restringir o número de pessoas. É claro que a gente sabe que, né, existem aqueles profissionais que têm que estar presentes, então, né, o pediatra vai estar, a circulante vai estar, os 2 obstetras envolvidos no parto diretamente, mas evitar muita gente e muita exposição do paciente, respeitando sempre, se apresentando e sem fazer muito barulho, enfim. Acho que é isso, o Wallace já falou tudo. Eu queria fazer uma meia-culpa, porque até então a gente está falando da importância do direito que ela tem de escolher seu acompanhante, e é uma coisa que fez muita diferença na minha prática clínica,
foi trazer esse acompanhante, seja lá qual for, se for parceiro ou a parceira, fica muito mais fácil, trazer ele para essa cena de uma forma ativa, né? Municiar ele de toda a informação que eu também dou para a paciente e trazer ele. Nesse momento, quando eu consegui colocar isso na minha prática clínica, eu praticamente fiquei sobrando nessa história, porque ele assumiu tudo que a gente falou de método não farmacológico. Eu já municiei ele no pré-natal, que é uma coisa que o Giovanni também chamou a atenção, da preparação do pré-natal. Se fala do empoderamento muito nesse momento do parto, e esse empoderamento, ou esse fornecimento e municiamento da mulher de informações sobre o seu corpo e como vão ser as alterações que ela vai sofrer ao longo do trabalho de parto, acontecendo no pré-natal, preferencialmente até começar no pré-gestacional, como o professor Giovanni colocou de forma brilhante, é fundamental. E esse acompanhante, fazendo parte da estruturação dessa ambiência, é muito importante. O que a gente muitas vezes vê no serviço público é um acompanhante acuado num canto, escondido. Está todo mundo falando, até quem não deveria estar falando, comentando o preço da feira, e o pobre do acompanhante num canto, com os olhos assustados, empalidecidos. E esse cara tem um papel fundamental quando ele é abarcado e incluído na cena do parto. Esse cara vira um aliado, ele vira um formador de experiência e um redutor dos medos dessa mulher, porque ela se sente não só acompanhada, como também um parceiro, uma parceira importante naquela dinâmica, né? Quando a gente consegue municiar e ter um olhar sobre esse acompanhante diferenciado e consegue atuar sobre o pré-natal, acho que esse é um outro cara que faz uma diferença tremenda na ambiência. Bom, Wallace, sobre o campeamento do cordão, muito se fala sobre campear cedo, campear tarde, outras pessoas preferem uma fala que vem do Colégio Americano de Médicos de Família, que seria clampeamento oportuno, que é o que joga o parto para o clínico, que tem muito isso em alguns países que não é o nosso, e aí joga o clampeamento oportuno, que aí dá a chance para quem quiser fazer o que quiser. E quais são os benefícios reais de fazer uma forma ou outra de condução? Eu acho que essa questão da terminologia de clampeamento tardio oportuno, acho que mudou, pelo menos na nossa realidade, até para tirar um pouco a conotação negativa, né, de tardio, parece que você perdeu o tempo no clampeamento, quando na verdade você fez oportunamente, você fez no momento que você considerou mais adequado. Então, o clampeamento não precisa ser imediato, você pode demorar 1, 2, 3 minutos para clampear o cordão. Algumas linhas, né, defendem, inclusive, que você pode aguardar, né, a pulsação cessar para fazer isso. E, assim, o benefício comprovado, né, que a gente tem em documentação aí é de melhora do hematócrito e da concentração de ferritina, então diminui a anemia no período neonatal e até também tem uma extensão desse benefício na infância. Existem outros benefícios, principalmente no prematuro, de redução de enterocolite necrotizante, hemorragia ventricular. Isso em prematuros é importante, acho que vale dizer também do prematuro, porque justamente o prematuro é que as pessoas têm maior pressa, né, em clampear o cordão para entregar ao cuidado do neonatologista. Mas se o bebê nasceu muito bem, obrigado, eu não estou falando do prematuro extremo, que nasce com 30 semanas e que teve uma indicação por alguma razão relacionada ao comprometimento do bem-estar. Estou falando de um parto prematuro onde o bebê nasce bem. Eu acho que você pode, sim, ele estando em boas condições, aquecer, colocar ele no ventre materno e clampear o cordão. Eu sempre falo, do ponto de vista fisiológico e etiológico, é muito fácil de entender, né? Ele tem, na vida intrauterina, ele tem um aporte de oxigênio dele todo vindo do cordão umbilical. E aí ele nasceu, ele ainda não assumiu a função respiratória, não houve expansão pulmonar ainda, ele não tem como conseguir o oxigênio sozinho. Então, retardar o clampeamento do cordão significa que você vai dar a ele uma chance de se adaptar melhor. Ele vai ter, nesse período de adaptação, enquanto ele não assumiu ainda o drive respiratório, o pulmão não se expandiu completamente, ele vai ter ainda um aporte adicional de sangue, de oxigênio ali para nutri-lo. Então, a gente sabe que o clampeamento imediato ele pode privar um recém-nascido de até 25% do volume de sangue circulante. Então, se a respiração espontânea não tiver iniciado, isso pode ser muito significativo para o bem-estar dele naquela primeira hora de vida. Então, é fundamental que a gente
defenda isso, enfim, e incorpore isso à nossa prática diária. Ana, Giovanni, algum comentário? Eu queria falar sobre isso, assim, né, o Wallace já falou dos benefícios e especialmente nos recém-nascidos prematuros, né, se demonstraram mais benefícios. No feto com restrição de crescimento, esses benefícios são um pouco menos claros, né, então é importante lembrar disso, porque esse feto ele já tende a ter uma hemoconcentração, ele tem um aumento de hematócrito em consequência, não é uma hemoconcentração, um aumento do hematócrito em consequência da hipoxemia crônica. Então, se mostra menos benefício, mas não que seja uma contraindicação, embora possa estar relacionado aí, especialmente nessa subpopulação, ao aumento da indicação de fototerapia, pelo aumento da bilirrubina. Outra coisa é que a gente tem que considerar que você vai esperar na medida que o feto tenha nascido bem. Né? Então, aquela situação em que o feto nasceu hipotônico, pálido, aqueles sinais bem evidentes de asfixia intraparto, eu não gosto de usar esse termo, mas de hipoxemia intraparto, lembrar que aí nessa situação você pode ter que fazer um clampeamento mais precoce para assistência neonatal, embora já estejam também saindo alguns trabalhos considerando a assistência neonatal com o cordão não clampeado, mantendo a circulação feto-materna, mas agora recém-nato materna, para que se mantenha ainda. São trabalhos recentes, eu não sei se já configura uma evidência muito consistente. Logisticamente, as nossas salas não são preparadas para isso, mas é uma coisa que tem também surgido aí nos últimos anos, nem é tão recente, mas nos últimos anos tem ganhado um pouco mais de discussão. Né? E aí ficar atento, a gente tem que lembrar que não necessariamente é correria, se há dúvida, dá tempo de você avaliar o bebê ali 10 segundos, 15 segundos, isso já é muito tempo, né, para a gente ver se ele melhora o tono, se ele chora e tal. Não aconteceu, a gente vai clampear, né, segurar um pouquinho a ansiedade do pediatra, que às vezes eles pedem para clampear cedo e aí não precisava, mas enfim. Tomar um papel um pouco mais ativo também nessa avaliação, né, do benefício ou da necessidade de clampear imediatamente o cordão. E lembrando que a gente tem contraindicações, né? Então, HIV, doença hemolítica perinatal, são as contraindicações para... Aí ainda estão indicadas o clampeamento imediato. Vou colocar o quando não. Também é importante. Nem sempre, nem nunca. Bem lembrado, bem lembrado. E eu acho que a parceria com o pediatra é o maior desafio para o clampeamento oportuno do cordão, na minha prática clínica, né? A interação com a pediatria e a gente, como a Anelisa às vezes falou, tem que bancar um mínimo de avaliação. Eu costumo brincar que, enquanto eu não clampei o cordão, o bebê ainda é meu. O bebê ainda é meu. Para brigar um pouco mais, para diminuir a ansiedade. Eu estou olhando a criança rosa se movimentando, chorando, e a mulher com um pano em cima de mim, assim. Entendeu? Eu falo, não estou com calor, o ar-condicionado está adequado. Para com esse pano do meu lado. Eu acho que o trabalho com a equipe, parece que a gente já está mais sensível a essa questão do que os neonatologistas. Não sei se é um ambiente de urgência da UTI, que deixa eles muito adrenérgicos, mas acho que a maior dificuldade está nessa relação com a neonatologia. Fala, Wallace, por favor. Você ia falar alguma coisa? Eu tenho percebido uma evolução em relação à pediatria nessa questão. Assim, eu peguei uma fase que eu vi muita resistência e participei, inclusive, de reunião para determinar quantos minutos por dia. Até isso aconteceu na minha vida. Porque o pediatra disse que tinha que determinar quantos minutos, sabe, queria contar. Então, hoje eu vejo uma flexibilidade maior, entendimento até da importância disso. Eu não tenho tido conflito em relação a isso, não. O outro passo, que é o que a Anelisa falou, que é a reanimação neonatal, assim, eu acho que é mais difícil pelas questões práticas, né, de disponibilidade ali, de recursos à mão, ali próximo da mulher, com o cordão ainda ligado, e também treinamento, né, isso aí pode ser que no futuro a gente tenha esse tipo de conduta, mas hoje eu acho que é para o bebê que nasce muito bem, obrigado. Esse a gente tem condições sim de avaliar
e também muito bem obrigado. Às vezes ele nasce meio bobinho, você coloca na mãe, dá uma estimulada, ele melhora. Também não é aquela variação instantânea, né? Que é o que eu sempre falo, de apigar no primeiro minuto, é apigar no final do primeiro minuto. Não é o apigar do nascimento que você olha para o bebê. Então, dá para a gente, pelo menos a gente que eu acho que tem um pouquinho mais de tempo, a gente consegue olhar e, né, definir se é nosso ou se clampeia, ele vira, né, do neonatologista, como você disse. É verdade. Giovanni, terceiro período. Agora a gente ainda está com o bebê na equação ainda, teoricamente, sobre o colo da mãe, o Wallace já vai falar desse outro momento a seguir. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente da evidência científica sobre a condução ativa do terceiro período, como fazê-la e quais são os seus benefícios reais ou não, dependendo do que você tem revisado e tem trazido para a gente. Eu acho que o que vocês já colocaram em termos de resposta do clampeamento tardio do cordão, mostrando que há benefícios dentro da gravidez normal, dentro da maioria das situações, mas havendo em algumas situações posteriores alguns malefícios, mas a maioria das vezes, como a Annelise colocou, a fototerapia se resolve. Talvez a gente chegue a um critério temporal e não a cessação dos batimentos do cordão, por conta de achar um momento ali ótimo entre os benefícios de aguardar dentro da gravidez normal ou de abreviar. E a conduta ativa, ela me parece muito interessante em algumas situações, como, por exemplo, em algumas situações maternas ou como no caso das hemorragias. Se optar por essas condutas ativas dentro dessa situação, é extremamente importante lembrar que a tração desse cordão deve ser feita durante a contração. E como ver, e essa tração deve ser leve. E como perceber a contração durante esse período? Através do entumecimento do cordão umbilical. Agora, me parece, pela própria conduta, ou pelo que a gente vem conversando, que o aguardar fisiológico do descolamento me parece, para mim, uma conduta mais rotineira dentro da gravidez normal. Aguardar o descolamento fisiológico dessa placenta, então, após a saída do feto, aquele útero que está na região epigástrica, ele reduz seu volume, a cicatriz umbilical, isso já inicia o descolamento. Depois há a formação do hematoma reto-placentário. Aí a gente tem um momento de tranquilidade, de paz para a paciente, apesar do padrão contrátil se manter exatamente o mesmo do período expulsivo. Então a gente estava com aquelas 5 contrações em 10, elas se mantêm, e ela vai ser responsável e auxiliar o término do descolamento, a descida e o início da expulsão da placenta. Então, um momento de tranquilização daquela paciente, e acho que a gente pode dar uns 30 minutos para essa paciente sem um momento de uma ação ativa para essa conduta, em que a gente dá a possibilidade à natureza de agir, e o que a gente vai observar é que, na grande maioria das vezes, essa placenta vai sair fisiologicamente, naturalmente, dentro de um espaço aí de 10, 15 minutos. Agora, caso a gente tenha atingido os 30 minutos de espera e não teve o secundamento, a gente se vê obrigado a avaliar se a placenta descolou ou não. E no descolamento ou não, a gente pode utilizar tanto a técnica de Fabry quanto do pescador, em que se a gente faz leves extrações do cordão umbilical observando o acompanhamento ou a sincronia da parede abdominal, ou a manobra de Kirchner, em que a gente faz como se fosse uma manobra de Mathieu do fígado, elevando, na verdade, o corpo uterino e observando a movimentação do cordão umbilical. Se a placenta já descolou, mas se permanece encarcerada por conta de um espasmo de colo, está indicada a sedação. Então, a sedação... Opa, acho que o Giovanni caiu. Seu microfone, Giovanni. Ficou mudo. Seu microfone. Pronto. Acho que eu devo ter esbarrado aqui. Agora, se ela não descolou, aí se iniciam as manobras. E aí a gente tem dúvida, ou se ela não descolou, então a gente tem as manobras de Harvey, Credé, Barr, são manobras que a gente vai estar utilizando
para poder propiciar o descolamento ou a descida dessa placenta. Lembro mais uma vez, se for tracionar o cordão, que ele faça durante a contração uterina e uma tração muito leve nesse período, para evitar a eversão do útero ou, muitas vezes, a permanência de restos placentários. Essa tração invertendo o útero pode levar o paciente ao choque. Vamos lembrar que o plexo solar está logo ali em cima, então não fazer essa tração, ou sendo, mais uma vez, de forma leve. Após a saída da placenta, sempre revisar essa placenta, revisar as membranas, revisar o canal de parto. É o melhor momento para a gente ver se há presença de restos ou não. A conduta intempestiva, se mal feita, além do desconforto da paciente, aumenta o risco dessa eversão, do choque e da presença de restos ovulares. Essa presença de restos leva a complicações imediatas, como hemorragia, e mais tardios, como infecção, se não diagnosticados dentro desse momento. E atingindo 1 hora de pós-parto, se não houve hemorragia, eu acho que a conduta ativa dentro de uma anestesia geral com derivado halogenado e extração manual da placenta estaria bem indicado. Ana, Wallace. Ponto e contraponto. Acho que é isso mesmo. Os anestesistas hoje fazem mais a anestesia venosa, né? Usam muito propofol, alguns usam ketamina, enfim. Ou quando eles têm dúvida em relação à questão da dieta, né? Preferem fazer raquianestesia para garantir segurança, evitar broncoaspiração, enfim. Ana? Eu acho que não, acho que é isso mesmo. A conduta, eu acho que ele falou os pontos mais importantes, evitar a atração. A atração é importante dentro do manejo ativo, se você opta por ele, mas tem que ser bem controlada, para evitar a eversão. Acho que talvez seja o ponto mais sensível aí dessa... E estudar as outras manobras que existem, para auxiliar esse desprendimento da placenta, caso ele não ocorra espontaneamente. Sim. E a defesa da conduta ativa começou também do American College, colocando algumas coisas que a gente vê que foram deturpadas ao longo do caminho. Ela tem uma ideia que se alinha com a OPAS de uma proatividade no que diz respeito à condução da hemorragia. É a gente atuar de forma preventiva, agressiva e oportuna, né, e rápida. Então, a ideia do manejo ativo vem muito desse alinhamento de pensamento. Se realmente, como o professor Giovanni colocou, a maior parte das placentas vão fazer seu secundamento de forma adequada. A defender esse ponto de vista do manejo ativo vem desse olhar, de uma forma muito proativa, um passo à frente da possibilidade de hemorragia. E aí eu acho que vale a pena colocar aqui dentro do nosso contexto, onde estamos nos top 3 do que mais se morre, ter essa conduta, mas balizando muito bem essa conduta, que a atração não é como a gente muitas vezes vê, puxar essa placenta, como o professor Giovanni colocou, como a Ana reforçou, é simplesmente deixar esse cordão estendido, essa atração controlada e contínua do cordão, que a gente costuma utilizar também um termo que vem lá do Colégio Americano de Médicos de Família, e o uso da ocitocina das unidades IM, que tem uma ação de cobertura sobre o 3º e 4º período, que a gente já vai cobrir também lá no final. Então, ele encontra o seu lugar, assim como a manobra de Brandt, que é essa manobra de retificação e alinhamento do útero, só para facilitar a liberação placentária, que não tem a ver com aquela compressão vigorosa que a gente vê fazendo no fundo uterino, para ter aquela expulsão da placenta, e normalmente aquele banho de sangue associado. Isso perde o sentido da condução que a gente diz como ativo. Quando a gente fala de massagem uterina, a gente está usando, eu não gosto muito de usar hipônico, mas a gente é velho, pode usar muito hipônico, não temos esse direito ainda, né? Que é a manobra só de retificação do corpo uterino para facilitar a liberação placentária. É isso que se compõe esse manejo ativo de quem o defende e coloca um percentual importante de prevenção de perda sanguínea dentro desse alinhamento, não da hemorragia instalada, mas de uma ação proativa no que diz respeito à hemorragia, né? Tendo visto o impacto que ela tem
sobre mortalidade materna. A linha é essa. Mais do que evidência, tem a ver com um direcionamento e fluxo protocolar de assistência a esse momento. Wallace, uma vez que tiramos a placenta e resolvemos a questão, o que pode estar acontecendo nesse preâmbulo entre a mulher e seu recém-nascido que pode ser otimizado? O que eu vou considerar como boa prática para ser estimulada para fortalecimento desse vínculo nesse momento, nesse período em que a placenta está sendo manejada de forma ou ativa ou de forma expectante? Mas o que eu posso fazer para aumentar o vínculo e possibilitar um ambiente mais adequado para a mãe e bebê? Então, tem o conceito de golden hour, né, da hora de ouro do recém-nascido. Então, idealmente, um bebê que nasce muito bem, a gente já falou, o cordão não precisa ser campeado imediatamente, ele pode ser colocado no ventre materno, o contato é pele a pele, não é pano-pele, então é fundamental que a pele do bebê esteja em contato com o ventre materno para que haja aquecimento. Aí você pode colocar assim um campo por cima e proteger também a cabeça. A gente sabe que ele perde muito calor, né, pela cabeça por causa da proporção, secar a criança e estimular a amamentação na primeira hora, claro, se não houver nenhuma contraindicação a isso. Assim, que a gente sabe que isso fortalece sim o vínculo entre mãe e isso também determina uma probabilidade maior de sucesso na amamentação, que traz, né, consigo inúmeros benefícios que a gente bem sabe. Giovanni, Ana? Acho que é isso. Acho que o Wallace já falou o mais importante, né? O contato pele a pele, ele já frisou que deve ser frisado, que não é pano, pele. E né, tanto em relação ao aquecimento quanto em relação a já o início de uma colonização, né, do recém-nascido pela flora correta, que é a flora da mãe, e a questão do aleitamento na primeira hora, lembrando também de ajustar as expectativas, né, para que não haja já nesse primeiro momento uma frustração. A gente não tem expectativa de que o feto vá se alimentar e vá mamar nessa primeira hora, mas é importante esse primeiro contato com o mamilo, né, com a posição, enfim, já é uma primeira instrução que ela vai ter ali, mas sem também a exigência de que seja um aleitamento bem sucedido nesse momento. Professor Giovanni? Acho que é isso. Você colocou bem. Eu acho que o contato pele a pele, esse estímulo, o ouvir da voz materna, esse novo contato, esse contato com o meio externo, uma adaptação do feto já, do recém-nato, na verdade, dentro desse momento inicial, ele é fundamental. É isso sim. Acho que o Wallace e a Annelise foram perfeitos. Wallace, eu vou dar um upgrade na minha última pergunta para você. Eu queria que você me dissesse quais são os desafios institucionais de uma assistência decente ao quarto período. Né? A gente fala tanto isso em sala de aula, quanto enquanto professores que somos, mas o quarto período é um desafio na nossa realidade brasileira. Assim. Queria que você fizesse um comentário, ampliando um pouco o espectro da pergunta, porque essa foi que me motivou a colocar ela aqui. O quarto período é a primeira hora pós-parto, né, o período de Greenberg, que é o período de maior chance de hemorragia, né, pós-parto. A gente sabe que está aí sempre entre as principais causas de mortalidade materna. E aí no manejo ativo vocês já falaram um pouco, né, da tração controlada do cordão e tudo, mas o que se recomenda é que assim que há o desprendimento do ombro fetal, você faça ocitocina das unidades intramuscular. Eu sempre repito que tem que ter cuidado com a ocitocina, porque tem duas ocitocinas, uma que deve ser conservada em geladeira e a outra que não precisa, né, que pode ser em temperatura ambiente. Só porque às vezes a gente tem uns surtos de hemorragia, e essa pode ser uma das causas, né, porque ela pode estar na gaveta quando deveria estar na geladeira. Nos lugares onde você não tem disponível ocitocina para fazer intramuscular, você pode usar a metilergometrina, o metergin ou até o misoprostol, mas idealmente a ocitocina é que deve ser feita intramuscular. Você pode fazer venosa também, isso não é um problema. Além disso, a tração contínua e controlada do cordão, contínua e controlada, não deve ser uma tração intempestiva para evitar uma inversão uterina, também tem benefício na prevenção de
de hemorragia pós-parto. O que não deve ser feito de rotina, hoje não é mais recomendado, é a massagem, né? A massagem uterina. A massagem uterina ela é feita quando você tem já uma hemorragia instalada, ela tem benefício, mas como profilaxia, não é uma conduta rotineiramente recomendada, não. Acho que eu não esqueci nada. A gente sabe, assim, em termos de números, né, que o manejo ativo do terceiro secundamento, né, do terceiro estágio, ele reduz de 13% para 5% as hemorragias e de 3% para 1% as hemorragias graves. Não sei se foi essa a pergunta que você fez, mas eu acho que eu respondi pensando que sim. É isso? A nossa realidade, na maior parte das vezes, a gente não consegue ficar tanto tempo com a cliente para fazer uma avaliação que nem precisaria de medicamento. Esse é meu desabafo em relação ao quarto período. É porque eu penso que a primeira hora acaba não sendo uma hora de vigilância, que é uma coisa, que é o basicão disso. Porque se não der certo todas as medidas preventivas, a gente vai ter uma área de sombra aqui que a gente baixa a guarda. Exatamente. Você tem qualquer protocolo, o parto não acaba quando nasce o bebê e sai a placenta. Então, ela deve ser monitorada, a pressão arterial verificada. Inclusive, durante o trabalho de parto, a gente também, muitas vezes, não vê isso acontecendo. A gente não vê uma aferição adequada dos sinais vitais da mulher durante o trabalho de parto. Então, a gente perde alguns diagnósticos. Por exemplo, febre intraparto. Assim, se você for contar quantas mulheres você prestou assistência durante o trabalho de parto que tem uma curva de temperatura para que você defina se ela tem indicação de fazer profilaxia de sepse neonatal, por exemplo, é difícil. Depois que a mulher entra no pré-parto, as pessoas às vezes esquecem um pouco disso. A pressão arterial, os outros sinais vitais. Então, alguns sinais de alguma complicação podem ser, sim, diagnosticados a partir dessa aferição dos sinais vitais. E a primeira hora deve ser respeitada, sim. A gente precisa manter a vigilância, olhar, né, o globo de Pinard, se existe ali uma manutenção do útero bem contraído, se o sangramento está além do que se espera para aquela fase, né, Então, isso é fundamental, a gente precisa manter. Eu, no privado, no serviço privado, eu normalmente, quando tenho parto ou qualquer coisa assim, eu não tenho a menor pressa de ir embora. Então, aquele momento que a gente está ali, isso eu aprendi, inclusive, com a professora Vera. Eu me lembro dela falando isso, eu era residente, ela falando isso. Aquele cafezinho, aquele bate-papo, a prescrição que você está fazendo, sabe? Aquilo ali, né? Você está dando tempo para que você tenha condições de avaliar, né? Caso a mulher tenha uma complicação. E aí, quando você vai ao quarto, ou você vai revê-la, você tem essa chance aí de ir para casa tranquilo, sabendo que não houve complicação, ou se houver, você está ali em loco para resolver. Ana, Giovanni? Eu acho que... Desculpa, Ana, por favor. Não, as mulheres primeiro, por favor. Eu acho que o desafio a que o Glaucio estava se referindo são duas questões, né? Assim, nas maternidades que você tem muito movimento, você acaba não tendo a oportunidade de ter um lugar onde você possa manter a paciente por perto. Ela não pode ficar na sala de parto, porque você tem uma fila de gente, né, que vai entrar. E você não tem uma enfermaria, um lugar para onde ela possa voltar, mas ainda dentro do centro obstétrico para ter uma intervenção mais rápida caso ela tenha alguma hemorragia, né? E ela vai para o alojamento conjunto e vai se perder lá. E aí você vai depender de ou você ir até lá ou ter uma resposta rápida de quem está lá com a paciente, que nem sempre a gente tem como garantir. A outra questão é que, às vezes, isso é um treinamento, uma cultura de equipe também, porque, às vezes, a gente está no movimento, numa maternidade que não tem um movimento grande, ou no serviço privado, como o Wallace falou, e há aquela pressa de tirar a paciente da sala, porque as pessoas querem fazer suas atividades e terminar logo, né? E essa cultura tem que ser combatida também, porque, às vezes, não é uma pressão real de que a paciente saia dali. É só uma cultura que precisa ser mudada. A gente tem que dar a importância devida a essa primeira hora. E a gente tem um monte de coisa que a gente fica fazendo nessa primeira hora. Como ela falou, você vai estar suturando laceração, você vai estar fazendo descrição, prescrição, você vai estar ali no spa tomando um café. Então, assim, passa rápido. Não é uma coisa também, um grande transtorno, né? Você esperar essa primeira hora.
no serviço privado. Eu acho que no público a questão são as contingências físicas, né, que às vezes a gente não tem muito como controlar. O ideal seria que ela pudesse voltar para um pré-parto ou, no caso, estar na própria sala do parto durante um tempo necessário. Giovanni? A colocação era justamente essa, né, em relação à parte institucional, até a parte de ambiente físico, né, mas o mais importante é a vigilância. Então, quando o interno, o acadêmico termina o parto, a gente acaba falando, o parto não terminou, você está prescrevendo, você está revisando, e vai lá fazer sua visita à paciente, ela vai achar que é uma coisa social, mas na verdade você tem um entendimento médico que você está querendo observar o que o Wallace colocou, se o útero está bem contraído, se está tendo sangramento, se tiver sangramento, identificar o endereço da lesão. Então, eu acho que esse é o tópico principal, é a vigilância, independente do espaço físico que ela possa estar. Muito bem, muito obrigado, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Queria saber se alguns de vocês, alguns colegas, o Wallace e o Giovanni, querem fazer uma colocação complementar, dando espaço aqui, Guilherme também, para ficar à vontade para fazer as considerações finais, caso vocês achem pertinente. Tudo tranquilo? Pessoal, também, a gente está no chat, se vocês tiverem alguma dúvida para colocar a algum dos integrantes da mesa, fiquem à vontade, a gente está atento aqui a isso. E devolver para o Renato, se ele estiver aí, para a gente poder finalizar o encontro. Eu estou aqui, queria mais uma vez agradecer aí a audiência de todos, em especial aos professores. Eu estava aqui prestando atenção nas respostas, né, e eu que já faço parte dos mais antigos, como a abordagem mudou, né, em termos, e a palavra-chave disso é o respeito à mulher, ao momento do parto. Isso é o que vem fazendo uma grande diferença, e sem perder, obviamente, a questão da vigilância. Então, se eu pudesse resumir essa conversa de hoje em 2 palavras, seriam essas as minhas 2 palavras: respeito e vigilância, para que a gente não negligencie a segurança em nome de achar que está invadindo demais, né? Então, é um desafio, realmente, você dosar isso de uma forma certa. Então, só para aqueles que não estavam aí quando a gente começou a falar, lembrar que até o dia 18, as inscrições para o 44º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia da SGORG, ele estará franqueado a todos os associados, tá? E os residentes associados, inclusive. Então, só precisa entrar lá e fazer a sua inscrição, que está valendo até o dia 18. E aproveitando a oportunidade para comunicar que dentro do nosso congresso a gente vai ter uma palestra do professor Visser, que é um obstetra holandês, e ele habitualmente participa dos congressos Birth. Então, é uma pessoa que eu acho que, nesse momento que a gente tem tanta dúvida como as coisas acontecem na Holanda, a gente usa a Holanda sem conhecer muito bem como é a assistência lá. Eu acho que é importante que a gente tenha aí um holandês falando de assistência ao parto. Vou finalizar aqui a palavra, passando aí para a Vera. Muito obrigado a todos mais uma vez. Bom, gente, mais uma vez, agradeço a presença de todos os residentes, né? Informo mais uma vez que no mês agora de outubro nós teremos o nosso último encontro do ano, que vai ser sobre ginecologia. No mês de novembro nós não teremos, para que todos nós possamos nos dedicar ao Congresso da SGORG, tá? Mais uma vez agradeço a Giovanni, a Anelícia, o Wallace, enfim, por toda pelas apresentações de vocês, que com certeza foram de grande valia, não só para os residentes, mas para todos nós. Tá? Muito obrigada, Klaus, Guilherme, Renato, e vamos aí nos preparar, todos nós,
para um ótimo congresso. Um congresso diferente, online, mas que eu não tenho dúvida vai ser muito especial, tá? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Até logo, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Wallace. Obrigado, Giovanni. Eu que agradeço.